a gente tem aqui essa apresentação que vocês veem ali, tá com o número 1 e tudo, porque era uma apresentação que eu fiz dentro desse percurso, né, era o percurso, os 4 elementos, então essa apresentação corresponde à primeira aula, a introdução, né. É que vocês encontram essa palestra lá no YouTube, como eu já tinha falado para vocês, né, e que eu vou deixar também no link de descrição desse vídeo, quando eu subir, né, também vou deixar o link da playlist dos 4 desse percurso, tá, que tem a aula de cada um dos elementos. Então vamos lá, né, a gente tem aqui a terra, o fogo, a água e o ar, tá. E vamos ver. Então aqui são os símbolos, né, os símbolos da água, do fogo, da terra e do ar. Vocês vão ver que o simbolismo são esses triângulozinhos, né. E é interessante a gente perceber para onde é que está apontando os triângulos, né. Então, os triângulos eles apontam alguns para baixo e outros para cima. E aqui a gente já tem uma chave de leitura do que significam os 4 elementos, né. Então, por quê? Porque, a gente vai ter a água e a terra voltados para baixo, né, e o fogo e o ar voltados para cima. Então, se a gente pensar em termos das danças que a gente faz em biodança, né, a gente essa estrutura simbólica ela é extremamente útil, né. Por quê? Porque ela está nos dizendo como a força da gravidade incide sobre aquele elemento. E daí, automaticamente, como a força da gravidade vai incidir sobre as nossas danças, tá. Então, quando a gente vê a água, né, a água é um elemento que ela tem um ciclo, né, ela tem um ciclo bem interessante, porque ela evapora, tá, mas a água está sempre sendo chamada pela terra, ela está sempre sendo chamada pela força da gravidade. Então, por mais que ela evapore, ela vai voltar para o chão, né, através da chuva, através da umidade. E a água, então, ela é sempre um elemento que tem peso, né, e que ela vai então as danças de água, ou elas tendem a centralizar no nosso corpo, né, então são danças, assim, onde a gente se toca, onde a gente, entra em contato com a nossa fluidez, são danças mais redondinhas, lânguidas, né. E elas então e também eu acho que esse voltar a dança para si é muito interessante, né, porque a gente é água, né, o nosso corpo é água, acho que mais ou menos, eu não tenho exatamente a porcentagem, mas minimamente 80 a gente vai ter de água no corpo, né, então nós somos pura água. E então esse voltar-se, a dança leva naturalmente a gente ir mais para o chão, tá. São danças que podem ser inclusive feitas deitados, né, ou no chão, ou sentados, ou tem uma tendência da dança, a gente começa em pé, mas tem uma tendência da dança para descer, tá. Ah, eu não comentei aqui que os elementos aqui eu tirei prontinho, né, me deu um pouquinho de preguiça de montar esse quadro e ele já estava pronto na internet, né, daí por isso ele está em espanhol, tá. Mas como a gente tem alguns participantes de língua espanhola e também todos nós compreendemos, então eu deixei em espanhol, tá. Bom, e depois a gente tem a terra como um elemento, né, mais fixo, que tem menos fluidez, né, e daí esse elemento que é fortemente chamado para a terra, né, para o chão, né, tem a força da gravidade, então as danças de terra, elas não são danças que a gente, por exemplo, vai elevar braços, é muito difícil, porque tem um peso na dança, né. Só que a dança da terra, ao contrário da dança da água, né, são danças que têm movimentos mais verticais, a linha vertical ela está mais, atuante.
enquanto nas danças da água, elas têm uma horizontalidade no sentido que elas vão dentro de uma linha horizontal, vai para um lado e para o outro. A terra, os movimentos de terra geralmente vão para cima e para baixo. Então, são os movimentos rítmicos, né, de tambores, de percussão. Então, o que que acontece? A terra, ela nos chama, mas a gente rompe as danças, né? É como se a gente rompesse a, a lei da gravidade quando a gente salta e ela remete de volta, salta, remete de volta, né? Então, por exemplo, a gente pode ter danças muito fortes de terra, onde existe uma ruptura, um salto grande, tá? Mas, em geral, esse salto ele não chega a ter uma elevação de braços, né? Ou a gente pode trabalhar ela também num ritmo um pouco mais lento, e daí os braços estão caídos ao lado do corpo, tá? Então, não são danças que, por exemplo, a gente vai ter as danças de fogo e de ar, que são danças que tradicionalmente têm uma elevação dos braços, tá? Naturalmente, a música já te pede, né, que tu eleve o braço para dançar, né? E daí, então, a gente vai ter as danças de fogo, que elas são danças que mexem muito emocionalmente em nível de paixão ou de fúria, né? Também de brabeza, né, de dar limite, né? E também das paixões, das ganas, das vontades, né? Então, geralmente, ela vai ter um movimento que não vai na mesma direção, sempre vai para trás, para frente, para os lados, né? É um pouco os nossos conflitos também, né? Então, as certezas e as incertezas, né? A gente tem o ar, né? O ar, ele é uma dança elevada, geralmente vai os braços muito para cima, né? E vai ter, né, muita, uma verticalidade a dança, mas não no sentido do ritmo, vai ter uma verticalidade em ritmos como o da valsa, né? E uma extensão de todo o corpo para cima, né? Como que tentando romper com a força da gravidade, né? Então, a, a, a sensação que a gente tem assistindo uma pessoa dançar as danças de ar, né? É que ela está quase voando, né? Dá uma sensação de voo, parece que a gravidade não está influenciando, né? Naquela dança. É claro que a gente está, né? Vivendo ela com gravidade, mas é como se todo o movimento, né? Todo movimento ele vai numa outra perspectiva simbólica, né? Numa outra perspectiva arquetípica. Então, nos dá, né? E aí não tenho como ser, mas nos dá a sensação de leveza, né? Então, quando a gente quer trabalhar os 4 elementos, também a gente pode ver algumas coisas que a gente trabalha em nível subjetivo, quando trabalha os 4 elementos. Deixa eu só tomar um golinho de água. Falando na água, eu vou tomar um golinho de água. Então, as danças de água, elas trazem muita sensualidade, né? Então, a gente resgata muito a sensualidade através da água e também uma sensação de dissolução que vai nos trazer também muito relaxamento e nos traz as vivências também de regressão. Então, a água ela vai estar sempre um pouco na linha, né? Nas linhas de vivência, onde a gente vai trabalhar a sexualidade, onde a gente vai trabalhar a regressão também, né? O afeto ligado à regressão. Então, as sensações uterinas, as danças em grupo, onde a gente tem uma sensação de dissolução dentro do grupo, tá? Então, tudo isso está relacionado com a água. Depois o fogo, né? O fogo a gente pode ver as danças de paixão, as danças de dar limites, as danças yang, as danças de abertura de espaço, né? São danças que dão muito vigor, né?
a gente se sente muito potente, muito forte após realizar as danças, né, ou durante a dança também. E é o contrário da água, porque elas estão, depois a gente vai ver que elas estão como opostos complementares, né? Então, ao contrário da água, o fogo vai nos reforçar a consciência de nós mesmos, né? Então, através das danças de fogo, a gente consegue trabalhar uma conscientização corporal da minha existência no mundo, né? Então, não, a minha existência no mundo deixa de ser uma ideia para tomar uma concretude no sentido de ação, né? A, a, as- é, Essa concretude se constrói pela ação no mundo, pela capacidade de responder muito fortemente, emocionalmente, a respeito das coisas que me sucedem, né? Então, ah, a gente vai trabalhar aí danças de sedução, danças de paixão, danças de pôr limite, tá? De conquistar espaço, tudo isso está muito ligado ao fogo. Daí depois a gente tem um outro tipo de concretude, né? Que é a concretude da terra, né? Então, que nos leva a perceber a nossa consistência, a força em termos de consistência, consistência corporal. Então, são todas danças que fazem ou uma conexão telúrica, né, de terra com o chão, né? Então, o pisar no chão, por exemplo, as caminhadas são muito terra, né? As danças mais tribais têm muito a ver com terra, porque tem essa coisa de pulsar como a terra, né? Pulsar ligados à terra. Então, muito ligados, são movimentos muito ligados ao trabalho braçal, né? Aos movimentos ancestrais da agricultura, ao caminhar, e também são danças, tá? Que são muito utilizadas em certos tipos de ritmo para acessar o transe, né? Então, e isso não é uma característica só da biodança, mas de todas as práticas religiosas ou práticas que tenham a ver com o transe, elas, em geral, elas vão trabalhar com transes rítmicos, né? E os transes rítmicos têm a ver com a terra, né? Então, essa sensação de pertencimento que se dá a partir do contato direto com a terra, que a terra tem a ver com a mãe, né? Mãe terra. E depois o ar, né? Que são danças, então, que tem a ver com essa resgate de leveza, de voo, né? A sensação de estar voando, onde se perde a sensação de estar preso à terra, mas existe uma maior possibilidade de transcender as limitações de estar no plano terreno, né? Então, ascender aos céus. E, simbolicamente, o céu também representa a espiritualidade, né? Então, através das danças de ar, a gente se sente mais leve, existe um estímulo à imaginação, ao sonho, né, ao devaneio. Devaneio, outro dia eu estava falando dessa palavra devaneio, o pessoal disse, que legal, devaneio como uma coisa positiva. Eu acho o devaneio uma coisa maravilhosamente positiva, porque na realidade é uma inspiração, é uma imagem que surge quando estando desperto, né? Daí que eu fui me dar conta que, de repente, para algumas pessoas pode soar o devaneio como uma coisa de ter rompido com a realidade, né? Não, os devaneios são sonhos acordados, né? A gente sonha acordado, é como ter acesso a imagens do inconsciente estando desperto, né? E é muito interessante. Então, eu acredito que o devaneio é uma coisa bem positiva, né? Então, esse mundo elevado é o mundo também da filosofia, é o mundo dos grandes pensamentos, da percepção de totalidade e da liberdade, então, e também da capacidade de visão de altura, né? Então, o ar, ele nos ensina
nos dá a capacidade de ver a totalidade das coisas, enquanto a terra nos dá a capacidade de ver objetivamente coisas concretas do nosso cotidiano e que estão no nosso, nesse plano terreno, o céu nos dá, né? Céu, o ar, né? Eu já estou ligando aqui as, as palavras, né? Dentro da questão da estrutura arquetípica, ele nos dá a visão de altura, a visão do alto, né? Que é tão importante a gente perceber. Às vezes a gente está em situações onde a gente está muito conflituado, está muito difícil tudo, e daí a gente percebe conseguir perceber as coisas lá do alto é super importante. Pessoal, eu vou tirar aqui um pouquinho o WhatsApp, porque está dando uns barulhinhos, né? E daí, então, eu não quero que fique o barulhinho do WhatsApp no meio da nossa apresentação. Então, vamos passar para outra lâmina, e agora eu vou querer ver com vocês, ao longo da apresentação, eu vou fazer uma relação com o modelo teórico de biodança, tá? Mas também com outras representações arquetípicas que têm a ver com os 4 elementos, tá? Então, aqui a gente tem uma roda alquímica, tá? Esse desenho é uma roda alquímica. E eu acho bem interessante a gente poder ver, porque, claro, os elementos, tá? Eles são combináveis. A gente tem muitas danças, por exemplo, danças de terra e fogo, danças que têm a ver com terra e água, né? Então, tu ouve aquela música, ela está trabalhando, na realidade, não só um elemento, está trabalhando mais de um. Não sei se vocês se lembram lá quando a gente teve a metodologia, a música, né, com a Mori, ela falou uma série de coisas e que eu dizia, não, mas tem uma conotação arquetípica também. Ela não chegou a trabalhar isso, né? Mas, de fato, claro que como eu não sou musicista, eu sou psicóloga, né? E estudo muito os arquétipos, então, para mim, a música ela é muito arquetípica também, né? Porque ela faz despertar, né, algumas características no nível arquetípico mesmo. Tá? Então, daí a gente vai ver isso aqui, essa roda, essa cruz dos elementos se repetir em muitas tradições. A gente vai ver algumas delas hoje. Né? Então, no caso dessa roda, né, ela é um pouquinho diferente a posição, como ela está sendo apresentada, tá? Porque, na realidade, por um modelo teórico de biodança, a gente vai ter a terra abaixo e o ar acima, né? E depois o fogo e a água, tá? E aqui ela está sendo apresentada assim: em cima o fogo, abaixo a água, que são opositores complementares, tá? Aqui, ela está dizendo contrário, tá? Então, são oposições complementares, tá? E outra oposição complementar, terra e ar, tá? Que diz de novo, contrário, né? Então, ele faz a cruz, né? Vai fazer uma leitura, que essa leitura alquímica é super importante para a gente, tá, pessoal, para as danças, né? Uma leitura muito interessante, tá? Então, o que a alquimia diz? Que quando o fogo se junta com a terra, ele seca, tá? Vai trazer a seca, então, se a gente pensar, né, na evaporação, então, se a gente pensar nas nossas danças, quando a gente está aqui nessa junção, né, a gente está trabalhando danças que têm muita potência e muita paixão, ou muita capacidade de dar limite, tá? Terra e fogo. Então, por exemplo, os tangos, eles são, em geral, terra e fogo. Tá? Então, não são danças redondinhas, não são danças que eu vou pedir para vocês darem uma revisadinha no áudio, tá, pessoal? Tem alguém que está com o áudio aberto. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ah, Maria de Lourdes, que chegou agora. Deixa eu ativar o mudo. Estou ativando, tá? Já ativei, Maria de Lourdes. Então, opa, desculpa que eu dei um salto aqui. Então,
Deixa eu parar um pouquinho. Voltamos. Então, são danças, né, quando a gente está trabalhando aqui, são danças que não são muito assim, eu queria que fosse mais afetivo, não é afetivo, uau, é aquela gana que se expressa assim, tu tem vontade de alguma coisa, vai se expressar sem muita sutileza, né? Tu vê na posição da pessoa que ela está toda voltada para aquilo. Então, o que que acontece? Junta paixão com a objetividade, né? Então, são danças muito objetivas, tu não dispersa na dança, tu não olha para o lado, tu não dá um sorrisinho, não, é tudo muito, né? Assim, cheio de tensão, né? Uma tensão, não uma tensão de a gente ficar todo duro, mas uma tensão de relação, se é uma dança feita a dois, então tem quase uma densidade entre os 2 olhares, né, tem uma coisa que também é como um ímã entre as 2 pessoas, magnético, né, porque são 2 elementos muito magnéticos. O fogo tem o magnetismo que nos seduz, que a gente quer ficar só olhando para o fogo, né, quando a gente está perto de uma fogueira, a gente só quer ficar olhando para o fogo, e a terra tem um elemento magnético porque ela nos prende à terra, né, porque ela tem gravidade, então a junção dessas 2 coisas dá essa secura, né, mas é uma secura, claro que tudo que é seco, né, não pode durar muito, né, pessoas são danças muito o fogo é maravilhoso, mas ele não pode durar para sempre, senão ele acaba com tudo, né, então, acho que todas as uniões de elementos, elas têm que ser temporárias, né, para que gere vida e não gere um caos, tá? Mas é interessante, né, que no temporário, né, ela nos traz uma coisa importante a gente resgatar, né? Então, daí a gente vai ter aqui terra e água, né, como uma sensação de resfriamento, de algo que vai molhar e esfriar, vai baixar a temperatura, né. E é interessante, por exemplo, quando a gente faz danças regressivas, muito regressivas, a gente tem que ter um cobertorzinho, porque a pessoa vai perder a temperatura, né, então é como se volta para tudo o que hã, o que é uterino, digamos, né, água, terra, esse feminino. Então, é importante a gente porque a pessoa perde temperatura, então a gente tem que estar com as pessoas próximas, para as pessoas ficarem juntinhas, né, e manter a temperatura corporal. Então esses estados gerados por essa dança são estados mais regressivos, onde tem uma tendência a ir para o chão, né, então terra e água, vai tudo para o chão, né, e, os movimentos são muito lentos e nos convidam assim olhos fechados, né, e é muito importante estar muito temperado de afeto aqui, para que a gente não seja uma coisa, hã desprazerosa, né, mas sim muito prazerosa, então esse contato que vai manter a temperatura. Depois a água e o ar, que a gente vai ter, a a umidade, né, a umidade, então, aí a gente pode ter danças, desde danças, assim, mais furiosas, né, porque a gente tem, assim, o vento e a chuva, as tempestades estão ligadas a esse padrão, né, mas também a gente pode ter uma coisa muito regressiva, muito sutil, danças de fluidez, né, muito fluídas as danças, a maioria das danças de fluidez vai estar nesse quadrante, tá. Aquelas que a gente faz com movimentos lentos e movimentos de olhos fechados, né, delicados, sutis, porque são 2 elementos que têm alta fluidez, água e ar.
E depois a gente tem uma junção aqui que é explosiva demais, né? Que é a junção de ar e fogo, né? Que dá essa coisa da explosão. O ar, ele aumenta o fogo, né? Então, são danças muito apaixonadas, muito explosivas. São muitas vezes esse tipo de dança induz a um transe de muita alegria, de muita vibração, danças assim que provocam riso, né? Uma elevação, assim, então é tudo muito hiperdimensionado nas danças que a gente trabalha fogo e ar, né? São danças que tendem ao céu, que tendem a subir, mas com muita paixão, muita alegria, muita vibração, muito, né? É tudo muito hiper aqui, tá? Então, isso dentro da dentro da alquimia, tá? E a gente analisando um pouquinho mais essa cruz, a gente vai ver assim que ela coloca que a seca e a umidade é uma combinação possível, complementar aqui, né? E depois o frio com o calor também é uma relação complementar que a gente pode trabalhar, tá? E daí, e daí algumas combinações que já não são tão adequadas, né? Que são possíveis, mas que são mais, digamos, mais raras, que a gente tenha que ter mais cuidado, tá? Então, que a seca com o frio, né? O frio com a umidade com a explosão, então, e a explosão com a seca. Então, tudo isso são combinações, elas são possíveis, mas a gente tem que ter um certo cuidado com elas, né? Porque elas são delicadas, elas não são tão complementares assim como as que a gente viu anteriormente. Bom, quando ela está exatamente oposto na roda, né? Elas são melhor administráveis, tá? Como compensação, como possibilidade harmônica, tá? Então, uh, uh, dentro de uma aula, a gente poder ir de um quadrante a outro, tá? Então, começar, por exemplo, se eu vou trabalhar com a, a união de terra e fogo, vai dar seca, né? Dentro da visão alquímica, então a gente poder ir nessa coisa muito potente, tá? E para ir aos pouquinhos levando a umidade, a umidificar, né? Difícil essa palavra, com ar e água, tá? Como se a gente pudesse ir trazendo o grupo. Aqui a gente tem combinações possíveis, porque na realidade a biodança é muito alquímica, tá? Então a gente pode ter essa compreensão. Então vamos ver. Aqui eu trago mais simples o que a gente viu antes, tá? Então, a gente tem aqui o quente, o frio, o seco e o úmido, né? A terra e o ar, o fogo e a água. Ah, então, é a tradução de tudo que a gente viu lá daquela cruz alquímica, né? Aqui ela está o mandala alquímico, aqui está, digamos, mais claro, sem a gente ter que estar traduzindo todo aqueles símbolos, tá bom? Então, daí eu gostaria de ir para o modelo teórico de biodança, né? Vocês já conhecem, está aqui, né? Agora, o nosso próximo encontro da formação, né? Lá em abril, o próximo encontro teórico, vamos abrir o modelo teórico de biodança e entender parte por parte, tá? Mas, aqui, como a gente já viu ele várias vezes, então eu vou trazer aqui um detalhe dessa cruz que se apresenta dentro do modelo teórico de biodança. Então, aqui a gente tem, né, a origem da vida, a formação da espécie humana, aqui a gente tem um indivíduo, né, com seu sistema
nervoso, endócrino, imunitário, dentro do potencial genético. Então, aqui é a descrição de um indivíduo. Daí vamos aproximar um pouquinho essa parte aqui, né? Que vocês veem que dentro tem uma cruz, né? Então, como é que essa cruz da biodança, né? Que é onde os potenciais genéticos vão estar pulsando. Então, desse lado aqui, a gente vai ter o fogo e do outro a água, né? Então, a gente vai ter a consciência de si no fogo e a regressão à água, né? Lá embaixo, na nossa origem, no nosso potencial genético, a gente tem a terra. E lá em cima, que é o nosso desenvolvimento, que é a nossa integração como indivíduos, que é desde o nascimento até o nosso último respiro, né? Esse processo existencial de integração, né, de coerência, ele está simbolizado pelo elemento ar. Né? Então, a biodança ela vai utilizar essa mesma estrutura arquetípica, né, dentro do seu modelo teórico. Aliás, a gente pode ver que o Rolando Toro, ele utiliza muito essa cruz em várias das suas explicações, tá? Essa cruz arquetípica, né? Ela está contido não só no modelo teórico, mas depois ele vai explicar várias vezes a teoria, né? Por exemplo, quando a gente vê o inconsciente luminoso, ele está, de novo, trabalhando sobre essa cruz, tá? Mas a gente não vai ver isso hoje, mas para as próximas, tá? Então, daí eu quero trazer aqui um pouquinho algumas outras tradições que vão trabalhar com os 4 elementos. Então, aqui a gente tem a astrologia, muito interessante a astrologia, né? Porque a astrologia, eu acho, assim, eu sou psicóloga e na psicologia se faz muitas tipologias, né? Para entender o ser humano. E eu acho a astrologia, que é uma ciência muito antiga, milenar, né? Ela, através dos seus arquétipos, ela tem um nível de combinação de arquétipos que é muito interessante, tá? Porque aqui a gente tem, então, os 12 signos, 12 é um número muito interessante, tá? Porque, na realidade, o 12, ele representa a nossa caminhada existencial, né? Desde o nascimento até a morte, né? E daí a gente vai ver isso representado através dos signos, dos quadrantes, desse círculo, né? Que a gente pode dividir perfeitamente. Opa! A gente pode dividir perfeitamente também no 4, tá? Então, aqui na linha horizontal, tá? Que vai nos passar a gente pode pensar que da linha horizontal para cima, a gente tem o consciente, da linha horizontal para baixo, a gente tem o inconsciente, né? Então, da linha horizontal para baixo, a gente tem o início da vida, né? Toda a nossa formação até ter um entendimento para gerar consciência, e daí sabedoria, né? E daí até essa sabedoria que nos leva à transcendência, e daí começa o ciclo de novo, tá? Então, cada um dos signos, ele tem uma representação também, né? Não só dentro da nossa estrutura de personalidade, né? E na nossa identidade, na manifestação da nossa identidade, mas mesmo que a gente, digamos, eu não acredito em astrologia, não tem nada a ver, mas mesmo que, tudo bem, eu não acredito, então tá, não quer acreditar, não acredito em astrologia, tudo bem, tranquilo, tá? Mas daí, se a gente fizer uma leitura do, do significado de cada um dos signos, tá? Das suas casas, a gente vai ver que tem uma sabedoria profunda aí, que não é só, digamos, um oráculo, que já teria muito mérito por ser um oráculo, né? Mas é simplesmente uma leitura do ser humano num nível muito potente, tá? Muito sofisticado, não é uma coisa simples. Entender, né, que a astrologia, ela tem são
a gente está vendo essa roda que tem os signos, né? Depois, cada signo tem uma casa. E dessas casas, né, tem esses planetas aqui, cada um desses símbolozinhos é o símbolo do signo, né? Depois tem o símbolo dos planetas, né? E cada planeta tem um significado. Então, a astrologia, quando a gente vê um mapa de uma pessoa, né, é a sobreposição de tudo isso num nível dinâmico, é muito sofisticado, né? Então, hã, tem o signo que tem a roda das casas, que tem cada signo tem a casa, mas tem uma outra roda que é dos signos, que se sobrepõe à roda das casas, tá. Então, por exemplo, pode ser que meu Áries esteja, como é o caso do meu, né, esteja lá na casa entre a nova o meu Áries está entre a nova na casa 9 e a 10, tá. Então isso significa que dentro do da minha estrutura como ser, né, meu Sol, o planeta Sol estava em Áries quando eu nasci, só que estava lá entre a casa 9 e a 10. Então, isso significa que eu vou ter influência tanto do signo de Sagitário quanto do signo de Capricórnio na minha forma de ser no mundo, porque ali estava o Sol, né? E daí então tem os planetas, tantos planetas juntos, né? Então cada planeta tem um significado, por exemplo, o Sol, a consciência, como eu vou agir no mundo, a Lua, a minha sensibilidade, hã, Júpiter, a minha expansão, a minha capacidade de ver as coisas, de ter uma visão mais transcendente, Mercúrio, a minha capacidade de comunicação com as pessoas, etcétera. Eu estou fazendo super resumido, né. Então, para cada mapa, isso existe, é como uma impressão digital, é muito raro ter um mapa igual ao outro, né, porque isso depende também do lugar onde eu nasci, né. Então é uma ciência muito sofisticada que vai estar trabalhando sobre essa cruz, né. Então só para assim, exemplificar um pouquinho mais, claro que quem quiser tem muita gente certamente aqui que já estudou isso, né, muito mais do que eu dentro da astrologia, eu não sou astróloga, mas, de uma forma muito resumida, assim, só para entender a beleza disso aqui, né. Então a gente tem sempre os 4 elementos representados, então a gente vai ver como 3 fases da vida, né, então a infância, a fase adulta de maturidade e, os últimos anos da nossa vida, a velhice, né. Então a gente vai ter aqui representado a primeira parte da caminhada em nos 4 elementos: Áries, fogo, né, Touro, terra, Gêmeos, ar, Câncer, água. Volta para o né, no segundo momento da minha vida: Leão, fogo, Virgo, terra, Libra, ar, Escorpião, água. Nova girada: Sagitário, fogo, Capricórnio, terra, Aquários, ar, Peixes, água. E começa tudo de novo, né. Então, daí cada um desses quadradinhos tem um símbolo, mas daí para ver essas coisas mais detalhadas, que são maravilhosas, podia falar o dia inteiro disso, né. Daí eu vou recomendar para vocês, né, quem puder fazer o que a gente vai ter em outubro presencial, né, a formação, pós-formação para facilitadores e alunos da formação, que é sobre as chaves arquetípicas da biodança. Daí a gente vê mais detalhadamente cada símbolo e como trabalhar ele, tá. Mas não é um curso de astrologia, volto dizendo, é um curso sobre os arquétipos, os símbolos e as imagens arquetípicas. Esse é o que a gente vai ver em dezembro, tá. E também sobre esse mesmo tema dos arquétipos, tá, eu cheguei a passar para vocês, mas posso botar aqui na descrição do vídeo também, tem um texto meu que se chama As Chaves Arquetípicas da Biodança, que eu publiquei agora, foi em fevereiro, na revista Pensamento Biocêntrico, que aliás está com 2 reportagens ali que são daqui dos colegas que fizeram a sua monografia, né, então a monografia, da Amanda Laurent, que é sobre
Biodança e Budismo, e a monografia da Carla Patrícia, que é sobre a experiência dela com Paulo Freire, na escola Paulo Freire, com alfabetização de adultos e biodança nessa escola, está lá descrito, bem bonito, tá? Então, junto com essa, com esse texto, tem ainda essas matérias e muitas outras, tá bom? Então, deem uma olhada lá, eu vou deixar o link. Bom, e como eu falei para vocês, então a gente dentro da astrologia a gente vai ver 3 fases da vida, né? E também outra coisa que eu esqueci de dizer que então a gente pode ver que assim como existem as 3 fases da vida, cada uma dessas fases da vida está representada por um símbolo arquetípico em um elemento, tá? Então, trazendo o exemplo, por exemplo, o Áries, né? Que é esse fogo ascendente, impulsivo, que não, que faz as coisas às vezes sem pensar, tem muito impulso, mas abre tudo que é caminho, porque é super vital, né? Depois tem o Léo, né? Que o leão que é já o líder, né? Aquele fogo que tem liderança, que é capaz de empatizar, que é capaz de liderar um grupo e que às vezes é um pouco egocentrado, tá? Porque tem sempre o lado positivo e o lado negativo. E depois a gente tem lá fechando essa tríade de fogo, né? A gente tem Sagitário, que é essa capacidade de ver longe, de estabelecer metas, que já tem a ver com uma pessoa que tem mais experiência de vida. Mas também, assim como Áries tem a sua impulsividade, que às vezes passa por cima dos outros, como o Léo, que tem o seu egocentrismo tantas vezes, né? O Sagitário, às vezes, é meio nessa coisa de transcendente, ele vira uma pessoa que não tem muito limite para as coisas, que não consegue perceber os outros, né? Que tende a exagerar nas coisas, né? Vivenciais. A de exemplo, álcool, essas coisas assim. Tá? Mas esses são os aspectos, digamos, entre aspas, negativos. E cada um dos signos, então, vai ter touro, né? Depois a gente vai ter Virgo, vai ter Capricórnio, sempre são evoluções da característica daquele elemento, tá? Mas a gente não vai ver isso agora. Bom, então, para a biodança, né, a gente também tem 3 dimensões onde a gente trabalha os arquétipos, tá? Então, a gente vai ver a dimensão pessoal, a dimensão relacional, eu com o outro, né? E a dimensão da relação com a totalidade, a dimensão de transcendência. Tá bom? Sempre a gente vai ver. Então, é interessante que esses números 4 e 3 eles se sobrepõem, não é na única tradição, né? Se a gente pode chamar assim, eu prefiro chamar a biodança de sistema, né? Não é só sistema biodança que vai ter essa sobreposição. Por quê? Porque o sistema biodança ele é altamente arquetípico, então ele está baseado, né? Sua teoria está baseada em fundamentos muito, muito antigos, né? Mesmo que a biodança seja uma nova ciência, uh, é, é muito jovem como sistema, mas ela tem como fundamento, ela tem raízes muito profundas na história da humanidade. E então, a forma como Rolando, né, um dos número 3 que Rolando vai trabalhar é essa relação consigo mesmo, com o outro e com o mundo, com a totalidade. É sobre essas 3 dimensões que a gente vai trabalhar com os 4 elementos. Então, 3 sobre 4, 4 sobre 3, tá? Então, isso significa que eu posso trabalhar os 4 elementos em nível individual, eu posso trabalhar os 4 elementos na relação com o outro, e posso trabalhar também os 4 elementos como danças de contato com a totalidade, como danças de transe, de êntase e de êxtase. Todos os 4 elementos podem atuar aí também. Bom, então, dentro
da própria astrologia, a gente pode ver, né, esses eixos, né, que a gente vai ter dentro da astrologia e vai coincidir com algumas coisas de biodança, né, que a gente pode ver então, que aqui é um pouquinho o retrato de um dia, tá. Então, eu disse, a astrologia, ela vai ver a posição, quando a gente faz um mapa astrológico, a posição dos planetas no céu em determinadas horas do dia, tá, dentro de um dia específico lá do ano. Então, como é que tá os planetas? Então, a gente vê que aqui, quando a gente diz: "Ah, o meu ascendente", né, é onde é que estava o Sol, né, quando eu nasci. Então, ascendente é o movimento onde o Sol vai ascender, tá? Ou onde alguns planetas estão aparecendo no horizonte. No horizonte, qual o horizonte? O horizonte da, o horizonte da consciência, do dia, né? São aqui as 12 horas do dia. E daí a gente vai ver aqui do outro lado, né? E a gente pode ver que existe uma correspondência entre são fogo, água, dentro do modelo teórico de biodança e tantos outros, né? Então, e o que que é descendente? Hum, É quando está começando a noite, o entardecer, tá? E daí toda a passagem da noite, que é essa parte baixa que tem a ver com o inconsciente, a manifestação do inconsciente, né? A manifestação são daquelas coisas que brotam sem a gente ter a restrição da consciência, né, como vigia, né. E daí também entender que os eixos, né, que a gente está sobre 2 eixos, um eixo é o tempo e o outro é o espaço, né. E daí mesmo aqui a gente também vendo essa relação com as estações do ano. Dentro da astrologia, a gente tem que entender que a astrologia é uma disciplina que nasce no norte do mundo, eu não sei exatamente em qual região que nasceu, não estudei astrologia o suficiente para saber das suas origens mais profundas, né, mas ela está relativa, é uma leitura do céu a partir do hemisfério norte, tá. E lendo a partir do hemisfério norte, a gente vai ver que agora, né, dentro de pouco a gente já vai entrar em Áries, né, dia 21. Então, e vai coincidir com a entrada, né, do outono para nós, mas para a Europa e para o norte do planeta, a gente vai ter a entrada da primavera. Então, os signos até Câncer, né, eles estão relacionados ao tempo da primavera, depois a gente vai ter o verão, tá, e daí já começa o outono, o inverno, né, e daí renasce lá na primavera novamente. Então, ver que esse quadro, né, esse quadro que a gente vê que é essa cruz, é uma cruz extremamente significativa, porque a gente tem, né, então, as 4 estações, os 4 elementos, né, em cima se a gente fizer essa relação de 4 com 3, que vai dar 12, então a gente vai ver outros símbolos, que é os 12 signos, os 12 apóstolos, as 12 estações do ano, tudo isso não é coincidência, tá, pessoal? Está falando exatamente da mesma coisa. E daí, então, eu quis trazer aqui algumas coisas sobre as estações, que são bem interessantes, né, sobre as 4 estações, com esse artista, né, o Giuseppe Arcimboldo, que eu tive a satisfação de conhecer essas obras pessoalmente no Museu do Louvre, elas estão expostas no Museu do Louvre em Paris, tá, é muito bonito, né, e daí ele faz uma representação, né, de cada uma das, das estações, né, e fazendo uma relação, né, com os elementos da natureza, e aqui eu já aproveitei, né, para trazer essas 4 estações, como também como a estrutura de personalidade proposta por Jung. Jung também vai trazer um quadro, né, onde ele diz que as pessoas, né, não é uma coisa rígida,
mas que existe uma tipologia, que algumas pessoas têm mais uma tipologia que outra dentro da sua expressão na vida, né? Em cima do que a gente pode chamar de personalidade. Então, eh, a, aqui a gente tem a primavera, cheia de flores, cheia de abertura para a vida, né? A estação dessa abertura, então, que para Jung está ligada ao ar e ao pensamento, à função pensamento, né? Então, pessoas que têm um alto poder imaginativo, que têm uma capacidade de conexão entre as coisas, né? São esses os talentos que nos trazem o pensamento, né? Essa capacidade de conectar coisas. Ah, eu já vivi isso, já li isso, de trazer novas ideias, de entrar num mundo onde surgem, né, essas inspirações a partir do pensamento, né, daquilo que pensa, a junção entre tantas leituras, tantas vivências, né, elemento ar. O verão, então, né? Então já teve o que vem depois das flores, né? Vem os frutos, as flores são polinizadas, então nascem os frutos. Então, aqui toda a representação desses frutos dessa estação, né? Então, o verão ligado ao fogo, quase como óbvio, o verão, o fogo, porque tem esse sol a pino, né? E esse fogo que é uma coisa que não tem muita, não age muito por pensamento, mas age por essa intuição, por essas coisas que me vêm assim de lampejo. Eu acho que é isso, não sei por que eu acho. Vai explicar por quê. Não sei, alguma coisa me diz que é assim, né? E essa confiança na intuição. Depois a gente tem o outono, né? O outono, quando a gente vai ter outros tipos de frutos, né? Vai ter já um processo de recolhimento, de perda de folhas, né? Então, aqui a gente já vai ter toda a representação dessas frutas que são dos bosques úmidos, os cogumelos, as raízes, né? Ah, os, as calabaças, eu não sei como se dizem, calabaça é uma palavra em espanhol, né? As abóboras, esses frutos leguminosos, né? E daí toda essa coisa muito molhada, né? Muito cheia de água, que necessita tanta água, as chuvas que vêm, né? Vai acabando o verão, começa a vir muita chuva, assim, se espera aqui para o nosso estado que está na maior seca, né? Mas então, a estação das águas, né? Então, daí, quando a gente não tinha aquecimento global, era assim, né? Então, que é onde, né, dentro das teorias da astrologia, elas nascem num período de mais estabilidade climática, certamente. Mas então, né, simbolicamente, ela vai trazer essa relação, né? E daí a água tem a ver com sentimento, né? Aquela pessoa que se emociona, que está em contato com aquilo que sente, né? Que tem uma facilidade de se emocionar, empatizar, de chorar, de rir, né? Então tem a ver com isso. E depois o inverno, né? O inverno é a época de se recolher, então aqui a gente tem já assim e é muito específico esse quadro aqui que tem a ver mesmo a Europa, né? A Europa que tem um inverno muito radical, então o hemisfério norte com esse inverno, né? Que a gente tem semelhante aqui no sul, né? Mas quanto mais ao sul, mais forte, mas daí para a América, para a África, para a Oceania, isso, quem está no sul, né, já está quase na beirinha, assim, são poucas populações que moram aí nessas localidades, enquanto no hemisfério norte tem uma grande população que mora aí, né, então pode testemunhar isso com muita potência, né? Eu já tive muita oportunidade de estar na Europa no inverno e vi isso, assim, que daí já não tem mais fruta nenhuma. As árvores estão completamente peladas, é tudo cinza, né? E é como uma sensação, tu vê nas pessoas mesmo, uma sensação de recolhimento,
né. E é interessante que nessa época dá muito limão, muita laranja, né, então parece que a natureza te diz assim: "Bom, precisa de vitamina C nesse momento", né. Então diminui a quantidade de frutas, né, e a gente vai ter alguns cítricos ali, que são super importantes nesse momento, né. E daí essa madeira seca que faz o fogo, né, e o recolhimento, a gente vai ver as pessoas muito na beira do fogo, daquele fogo de dentro de casa, das lareiras, né, buscando se esquentar, vão tomar sopinha, vão tomar chazinho, não vão querer sair de casa, né, então os nórdicos têm muito de deixar velas acesas dentro de casa para dar essa sensação de esquentar um pouco, de acolher, o acolhimento é muito importante no inverno, né. E daí, então, tem muito a ver com essas sensações físicas, né, de dormir na cama quentinha, de se abraçar, de comer uma comidinha gostosa, aconchegante, né, então tem a ver com esse recolhimento, né, e com as sensações físicas, ficam muito presentes nesse momento. Então, mais uma tradição que eu gostaria de trazer para vocês, que eu aqui se vocês quiserem, pessoal, tem uma playlist, vou deixar lá na descrição do vídeo também. Tem uma playlist maravilhosa, modéstia à parte, que eu fiz, né, junto com um grupo maravilhoso de pessoas também, onde a gente descreve cada uma das cartas do caminho sagrado, tá, que pertence a essa tradição dos índios norte-americanos, onde eles vão ter uma leitura, tá, também em cima das 4 direções, tá, então a gente tem, eu não cheguei a mencionar isso, a gente também tem as 4 direções. E aqui vocês veem novamente repetindo trios de simbologia, tá. É muito interessante ver como é que as coisas se repetem, né. Então, eles relacionam o poente, né, ao outono, o corpo físico, o elemento terra. O norte, o inverno, a mente, o elemento ar, né. O sol está relacionado, à primavera, o espírito, o elemento fogo. O meio-dia, o sol do meio-dia, verão, emoções, elemento água. Então vocês veem que eles têm uma leitura que também está baseada no 4, né. Então, aqui a gente vai ter, né, dentro da leitura deles, tá, os elementos. Então, ar, direção norte, ser e corpo mental. Tem a ver com o futuro e os filhos. O elemento fogo, direção leste, ser corpo espiritual. Tem a ver com o tempo e com o pai. Elemento água, direção sul, ser e corpo emocional. O passado e os antepassados, né. E terra, direção oeste, ser, corpo físico, e o lugar, mãe, tá. Então, pra vocês verem as simbologias repetindo aqui. E por último, vamos ver uma que eu tenho estudado muito também, a gente está com uma playlist que eu vou deixar ali, que eu estou em estudo ainda, estou mandando os vídeos a respeito, né. Que é o I Ching. O I Ching é magnífico. O I Ching é uma tradição, né, a gente diz que o I Ching é um oráculo, né, mas na realidade, o I Ching é muito mais que um oráculo, tá. Ele é um estudo de filosofia antiga chinesa, né, da tradição chinesa. É absolutamente profundo e maravilhoso. Dá para a gente entender ele como um oráculo também, né. Então, só que o I Ching ele vai ser uma tradição que vai falar, né, do hã, vai através atra vai falar através de símbolos que são quase como que não são tão óbvios para um ocidental o que que quer dizer, tá. Então eles têm a ver com essas linhazinhas, tá. Essas linhazinhas aqui, elas representam, assim, vocês podem ver que só tem 2 tipos de linha, uma fechada e outra aberta. Tá? E a composição entre esse fechado e aberto, que vai trazer uma mensagem, tá? Então, por exemplo, as linhas fechadas, elas são sempre yang, tá? Então,
ou seja, uma força de expansão. Então aqui a gente vai ter as linhas Yang, né, todas as linhas Yang, então formando, um trigrama, né, cada uma das linhas é um grama, né, então o trigrama. Então a gente tem aqui a mensagem de que é uma coisa muito poderosa, muito potente, né, e que dentro do I Ching está relacionado ao céu, né. E daí lá no oposto, complementar, né, a gente vai ter todas as linhas abertas, que é a terra, né, o elemento terra, né. E daí depois a gente tem outros elementos que daí são a combinação dessas 2 yin e yang, tá. Então, quando a gente tem 2 linhas Yang e uma linha Yin, a gente vai novamente o 3, tá, para chamar a atenção de vocês. A gente para os chineses, isso aqui é a imagem do lago. O lago, geralmente o lago está na beira de montanhas, né, as montanhas que são altas e que cai neve lá nas montanhas, aí derrete o gelo na primavera e no verão, e daí forma o lago. Então, essa paisagem, né, do outro lado a gente vai ver aqui uma paisagem complementar, né. A gente vai ver a montanha. Depois a gente tem o fogo e a água, tá. Vocês notem que aqui ele está exatamente, a posição do I Ching é exatamente a posição da cruz da biodança, tá. Então, fogo, aqui o céu, a visão de altura, terra, tá, é a mesma posição, a cruz está na mesma posição que é de biodança. Então, aqui olha que interessante, só para vocês, não vou explicar um por um, tá? Mas só para vocês verem quais as conclusões, como é que se chega a essas conclusões do que significa o trigrama, né? Então, aqui a gente tem uma linha fechada, uma linha aberta e outra linha fechada. Então, o que os chineses olhavam essa figura e diziam assim: ah, parece um forninho. Um forninho, um fogão a lenha, onde a gente bota a lenha ali naquele buraquinho, né. Então, é o fogo, né. Aqui tem 2 linhas Yin e uma linha Yang forte que entra entre essas 2 linhas. Ah, isso aqui é o rio, é uma passagem de água, tá. Então, daí, surge essa imagem, tá bom. Não vou explicar cada imagem, depois se vocês quiserem nos vídeos que eu estou publicando ali aos pouquinhos, a gente já está com 29 vídeos a respeito, tá, porque é muito longo esse tema do I Ching, então vocês podem dar uma olhada nesses vídeos que daí eu explico com super, super detalhes cada um desses trigramas, tá. Uma coisa importante saber, tá, por que que é trigrama, tá, porque então a linha de cima representa o céu, a linha do meio representa a humanidade e a linha de baixo representa a terra. Então, para os chineses, a gente tinha o céu e a terra, e entre o céu e a terra, fazendo um elemento de ligação entre o céu e a terra, existe a humanidade. Tá? Então, o I Ching, como oráculo e como livro de filosofia e de estudos, ele vai falar da existência humana entre o céu e a terra e tudo o que significa essa existência e todas as peculiaridades dessa existência, tanto num nível individual como num nível coletivo. E daí, então, a gente tem, como ilustração, tá? Então, depois, são 8 trigramas, tá? Eles se combinam e daí formam o oráculo, que são 64 respostas. Dentro dessas 64 respostas ainda tem sub-respostas, 9 em cada item dos 64 tem 9 sub-respostas, tá? Então, é super, super complexo. Então, tem a combinação, né? Por exemplo, o hexagrama 1, né? Hexagrama, porque é 6 linhas, é a junção entre 2 trigramas faz 6, né? Então, hexagramas. O oráculo ele funciona como hexagramas. E cada hexagrama conta uma história. Então, por exemplo, o hexagrama 1, tá? Que está representado aqui, são 6 linhas fechadas. Então, o I Ching diz: são 6 dragões no céu. É muita potência, é muita força. É uma época. Daí, se tu tira, né? Tu joga o I Ching, tira esse hexagrama 1,
né? Tem um jeito de jogar que pode ser com varetas ou com moedas, né? Então, daí tu vai ler lá o texto, ele pede para ler um texto com muita calma, com muita serenidade, para deixar absorver, né? Mas resumidamente, de uma forma muito resumida, tá, pessoal? Então, se a gente tira o número um, significa que é uma época super propícia para iniciar um projeto, porque tu tá com todos os dragões no céu, tá tudo se abrindo, tu tem uma visão de altura maravilhosa, né? E daí, cada hexagrama vai te remeter, né, a uma resposta. Dentro dessa resposta vão ter 9 possibilidades de variação, tá? Então, pode ser que, por exemplo, tu tire no hexagrama, deu o hexagrama 1, nossa, um momento para esperar, né? Daí só que dá lá para dar uma olhada numa linha, na linha 4, eu não me lembro porque eu não tenho de cor as linhas, tá, pessoal? Mas assim, pode ser que essa linha esteja dizendo assim para ti, opa, vai com cuidado, tá? Tá aberto para ti, mas não exagera na dose. Pode dizer, não vai mesmo, porque realmente está tudo de acordo. Tá? Então, essas variações elas vão fazer uma leitura a respeito de alguns detalhes dentro do hexagrama relacionados à tua experiência. Tá? Então, é um jogo de sincronicidades isso aqui. Aí é muito interessante. Tem uma, uma pós-formação em biodança, que é um dos projetos de radicalização de linha de vivência, que é o biodança I Ching, tá? Então, também é um... Só que a autora dessa extensão, ela faleceu, tá? Ela era uma pessoa da biodança, né? Mas ela era tradutora, e ela era tradutora das obras de Jung no Brasil. Olha que lindo, né? A gente tinha uma tradutora das obras de Jung, que era facilitadora de biodança, a Marlise Yap. Daí ela criou, como ela traduziu, né? O I Ching, o livro das mutações, foi uma das tradutoras, não foi a única, né? Que é o livro que traz o do Richard William, que traz para o I Ching para o Ocidente. Então, ela conhecia super bem, certamente muito melhor que eu, o Xing, né? E daí ela criou essa extensão, né? E daí, só que ela faleceu agora, e eu acho que são poucos os que sabem, digamos, trazer, não somente em nível de vivência, porque ela formou várias pessoas, mas saber a teoria do I Ching com mais profundidade. Não sei quantas pessoas fazem isso, tá? Eu não fiz essa formação e eu tenho feito um estudo do Xing meu, assim, né? Só um pouquinho, pessoal, que está tocando aqui, não tem ninguém em casa. Só um momentinho. Pessoal, deixa eu só interromper aqui um instante, deixa eu ver que horas são. Vocês me dão 5 minutos, porque chegou uma entrega que eu vou ter que buscar, porque eu não sei onde é que o Marco se enfiou, tá? Passam 5 minutos de xixi time que eu já volto, tá bom? Daí a
Oi, pessoal, desculpem. O Marco era para estar aí, ele deu uma saidinha, chegou um Sedex, se eu não pego, acabou, né? Daí nunca mais eu consigo resgatar o negócio. Eram os medicamentos que a gente estava esperando. Uf, deu. Fiquei sem ar, porque são 4 andares que eu subi, Respira. desci e subi correndo. Buenas. Então vamos continuar. Eu vou compartilhar aqui de novo com vocês. Um pouquinho. Onde estávamos? Ver. Aqui. Feito. Então, pessoal, a gente tinha fechado aqui, né, explicando a questão do Xing. Então, o que a gente vai, né, trazer para a biodança dos 4 elementos? É importante a gente perceber, né, que a dança, existem danças próprias para os 4 elementos, existem músicas próprias dos 4 elementos, né? Mas que todas as danças, na realidade, elas podem, a gente pode olhar a dança e fazer uma leitura a partir dos 4 elementos, desde um caminhar até um segmentar, uma dança de fluidez, todas elas, né, vão ter uma ou mais nuances dos 4 elementos, tá? Mas a gente pode fazer, que é o que a gente vai fazer no final de semana, né, uma leitura mais precisa, fazendo danças dos elementos, tá? Que eu acho que isso é bem importante a gente resgatar, porque cada um desses elementos tem suas nuances, tá? Então, por exemplo, se a gente pegar o elemento fogo, a gente pode ter um fogo super suave, que é aquele foguinho de dentro de casa quando é inverno, tá? Ali já está presente o fogo. Então, é um fogo doce, é um fogo mais contido, que está sob controle, né? Mas a gente pode também ter o fogo do incêndio, né? Quando, assim, tudo tem que queimar porque a gente não aguenta mais uma situação. Tudo tem que... Chegou um ponto que tem que queimar, porque eu não aguento mais uma determinada situação. Então, é uma dança de fogo também, só que uma dança de um fogaréu, né? De uma coisa muito potente, que é uma dança que vai expressar uma determinação, uma agressividade, vai ter a ver com emoções como raiva, né? Então, aí são danças quase que diametralmente opostas, mas que elas estão sendo regidas por várias nuances do mesmo elemento. Então, um outro exemplo, por exemplo, a água, né? Então, a gente pode trabalhar a água como aquela coisa super uterina, as danças regressivas, né? Depois também pode ser uma dança mais sensual, mais que transpasse uma coisa de um erotismo, que nos leve a contatar com nossa capacidade sinuosa, erótica, com os nossos desejos, tá? E depois também pode ter uma versão super potente da água como um elemento que limpa tudo, que chega para arrasar e tirar tudo do seu lugar para transformar as coisas, né? Então, são nuances da água, assim como a terra, ela pode ser onde a gente bota semente, mas pode ser o terremoto também, né? O ar, que pode ser aquele céu límpido, que leva os pássaros a planarem alegremente, ou a brisa da primavera, mas pode ser o furacão também. Então, todos eles têm muitas nuances, tá? E a gente pode trabalhar todas essas nuances através da dança como um projeto existencial mesmo, né? Então, a gente olha para os 4 elementos, né? E pode trazer eles como
por exemplo, não é o que a gente vai fazer no final de semana, mas existe uma pós-formação, né, que também a gente pode trazer lá naquele momento que a gente vai ver a questão da radicalização de vivência. Essa é uma das possibilidades, tá? De trazer os 4 elementos como diagnóstico, né? Então, que é parecido com o projeto Minotauro. Então, ao invés de ser lá a árvore dos medos, eu vou trabalhar sobre os 4 elementos, vendo quais, né, dentro de uma cruz lá específica, eu vejo quais são os elementos que estão faltando para aquela pessoa. Porque às vezes a gente pode ter assim muita água, digamos. A pessoa é super água, então ela é super docinha. Ah, ela é super fofinha, assim. Ou às vezes ela é muito água, mas é uma água parada, meio assim venenosa, muito cheia de rancor, muito cheia de, ai, sabe, de uma coisa que não está bem, que está ali um pouco estagnada, né? Estagnação. Ou pode ter uma profundidade difícil de sair, como da depressão, né? Então, tudo isso tem a ver, digamos, com a água, né? E se está nesse mapa de água, nesse mapa que o Rolando fazia, né? Que tem a ver com essa formação, né? E com essa extensão em biodança. E daí tu vê lá que a pessoa tem pouquíssimo terra, tá? Então, o que que leva? Ela está nessa estagnação, nessa coisa, mas ela não consegue fertilizar nada, porque não, na realidade, ela está ali porque tá faltando terra, na realidade, não porque ela tem excesso de água, né? Está faltando terra para ela ah, se colocar mais no mundo, levar as coisas para o concreto, ou pode estar faltando também um pouquinho de fogo para ela ter ação no mundo. Então, a gente faz um diagnóstico disso, e daí faz as danças específicas, como foram feitas no projeto Minotauro, só que faz a partir de uma outra leitura, que não são os medos, mas sim um diagnóstico a respeito de o que está faltando e qual dança que poderia ajudar a pessoa a resgatar aquele potencial específico para que ela possa desenvolver alguns talentos, alguns potenciais que estão adormecidos ali, que impedem ela, então jogam ela num determinado elemento que ela não consegue ter acesso aos outros. E todos nós temos os 4 elementos de uma forma muito harmônica, pessoal. Eles estão presentes no nosso potencial genético, né? Só que às vezes, ou a educação, ou o momento de vida, ou um meio que não estimula, a gente tem alguns deles adormecidos. Então, essa cruz do Identidade dos 4 Elementos, que é essa pós-formação em biodança, né, nos dá essa capacidade de ver e ajudar a pessoa a achar o seu caminho. Tá? É bem interessante. E daí, então, a gente pode trabalhar em separado ou juntos, tá? Ainda não sei se no nosso final de semana eu vou conseguir trabalhar junto, isso seria bem legal, mas eu não sei se a gente vai ter tempo, senão a gente pode deixar em outro momento também. E daí, então, a gente vai ter uma relativa aos elementos, a gente tem os animais, né? Os 4 animais da biodança que representam a força motora desses arquétipos, tá? Então, a gente pode ver a partir da motricidade, da atitude e do resgate desse símbolo arquetípico, porque aqui ele significa um símbolo arquetípico, né? E que quando a gente entra, então a gente entra no luminoso desse, né, nessa capacidade misteriosa que existe em cima desse símbolo e nos dá acesso ao nosso potencial genético. Então a gente vai ter no fogo, a gente vai ter o tigre, as danças do tigre, que são as danças de de dar limite, de abrir espaço, de dizer não, né, que está muito ligado também ao arquétipo do guerreiro, de saltar, de saber agir em situações onde a gente está em perigo, né? Ou se colocar nas situações onde a gente tem que abrir espaço, né? Então, tem a garça, que tem a ver com o elemento ar, que tem a ver com a visão de altura, né? Quando a garça voa, ela vê lá de cima tudo, tem a ver com essa coisa da integração, de ter acesso a uma dimensão muito alta do ser, muito transcendente do ser, onde existe um entendimento da totalidade. Tem a dança da serpente, que é o contato telúrico com a força da terra, com a Kundalini, com
com aquilo que a terra nos dá como vontade de viver, e daí vem a capacidade da sedução, não de uma sedução patológica, né, de convencer o outro a fazer o que ele não quer, mas sim a capacidade de se fazer ver, né, quando a gente tem interesse em ser visto, de se colocar frente ao outro como alguém digno e que pode ser desejado também, se assim a gente quiser, né? E depois o hipopótamo, que tem a ver com a nossa capacidade de desfrute, de alimentação, de fusão, né? De estar imerso nesse plano afetivo, sensual. Né? E é isso, daí a gente tem as danças específicas para cada um desses animais, que na realidade a gente está trabalhando os elementos da mesma forma. Tá? Em alguns cursos, se pode integrar a dança dos elementos com a dança dos animais. Em alguns cursos, a gente pode fazer só a dança de elementos ou só a dança dos animais. Tá? E vai depender um pouquinho de como é que a gente faça o nosso projeto esse final de semana aqui para a nossa vivência. Eu vou trabalhar uma coisa ou outra, né? Porque a gente tem a questão de tempo e são todas danças que precisam de preparação, tá? A gente não faz no seco essas danças. Elas têm toda uma preparação motora para chegar nelas. Então, o mais possível é que a gente não faça os animais nesse final de semana e podemos deixar, então, para uma próxima vez que a gente vai fazer o encontro vivencial, a gente poderia, talvez, né, ver mais especificamente os animais para que a gente possa trabalhar a motricidade para que vocês cheguem nas danças, né? Porque o que acontece? Se a gente não prepara a dança, daí a pessoa não consegue entrar nela e é frustrante, daí a gente não chega àquilo que seria o nosso propósito, que é justamente ajudar a pessoa a descobrir seus potenciais, né? A descobrir as suas capacidades, a desenvolver a sua potencialidade, tá bom? Então, não é uma dança em seco, né? Tipo assim, agora vamos fazer a dança do tigre. Não existe isso, né? Porque a gente precisa toda uma preparação em nível de tônus muscular, de olhar, de forma de se movimentar. Isso a gente gasta toda uma aula, né? Às vezes, também onde a gente coloca isso, o grupo tem que estar preparado para isso. Tá? Então, por exemplo, para quem trabalha os grupos semanais ou vier a trabalhar, né, os 4 animais podem ser trabalhados nos grupos de semanais, tá? Mas a gente tem que passar um super período, primeiro, preparando essa motricidade, né, sem entrar nessas danças. Quando essa motricidade tá bem, aí a gente pode, como um processo de aprofundamento já de um trabalho inicial, a gente pode começar a trabalhar os animais, mas daí naquela aula, né, de biodança, a gente vai resgatar uma série de fatores do que a gente já vem trabalhando com o grupo anteriormente, em nível motor, para construir durante toda aquela vivência a dança de um animal específico, tá bom? Então é isso.